Bom, a Rádio São Francisco FM vai conversar agora com a doutora Ivana Morgado, delegada titular da Delegacia Legal de São Francisco de Itabapoana, responsável pela investigação de mais esse homicídio que chocou a cidade de São Francisco pela brutalidade em que a Thelma foi executada. Doutora Ivana, nas investigações e diligências até agora, o que foi apurado? O que se sabe é que os 4 participavam de um forró e saíram juntos desse forró, né? Exatamente. Inicialmente, Vinícius, a gente não tinha muitas informações, mas com o depoimento de uma testemunha que indicou mais ou menos os suspeitos, a gente empreendeu diligências e conseguimos identificar os autores que posteriormente confessaram o crime. Durante o forró, houve algum desentendimento? Houve alguma premeditação do crime durante o forró? Olha, houve um desentendimento entre um dos autores e a vítima no forró, mas ela já conhecia os outros autores e tinha uma divergência anterior com outro. Então, com esse problema ocorrido no forró, o segundo autor deu a ideia de matar a Thelma e, ao sair do estabelecimento, num local ermo em Santa Clara, eles decidiram executá-la. Os 4 saíram juntos do forró de bicicleta? Sim, saíram juntos. E a Thelma pegou uma carona com eles? Sim, pegou uma carona de bicicleta. Doutora, todos estavam alcoolizados? Tem essa informação? Olha, pelas declarações, todos fizeram uso de álcool. Tá. E durante os depoimentos, eles confessaram o crime? Os 3 afirmaram que executaram a Thelma? Sim, os 3 confessaram. O homicídio foi duplamente qualificado pela motivação torpe e pela forma, de não ter dado qualquer possibilidade da vítima se defender. A motivação totalmente desproporcional, em razão de uma briga, que não justificaria a forma de execução brutal em que essa vítima foi submetida, e 3 homens, que agrediram brutalmente, não dando qualquer possibilidade da mesma se defender. Chama a atenção que todos esses detalhes foram ditos pelos próprios suspeitos do crime, né? Sim, pelos próprios suspeitos. Quer dizer, então durante o forró houve um desentendimento, a Thelma teria jogado um copo de cerveja no rosto de um dos suspeitos, né? Exatamente. E desferido, 2 tapas no rosto. Como eles já tinham já tiveram um relacionamento rápido anterior, me parece que a vítima ficava meio que rondando, um dos autores. E ele estaria incomodado com isso e pela própria reação da vítima, que teria importunado um dos autores. E como os outros 2 também tinham desentendimentos num passado não tão distante, talvez, com a Thelma, houve essa ideia, ainda no forró, de executar. Eles confessaram essa premeditação, inclusive. Sim, a ideia de execução surgiu ainda dentro do estabelecimento. Apenas 2 tinham um desentendimento anterior. O terceiro decidiu anuir a conduta por mera liberalidade, sem qualquer motivação, mas achou que, por estar junto dos colegas, ele tinha que também participar de alguma forma. E os 3, eu afirmo, executaram brutalmente, praticaram atos de execução que levaram à morte da Thelma e queriam ter certeza que ela morreu. Então ela foi muito golpeada, o cadáver ficou realmente muito ferido, machucado, desfigurado, e denota a crueldade deles. Eles não queriam ter qualquer dúvida quanto à possibilidade dela sobreviver. Entendeu? Então, para isso, a enforcaram com um arame farpado, deram vários golpes, chutes, e por fim pegaram um porrete, que eu acredito que seja quase que
tipo um mourão e desferiram vários golpes. Na opinião da senhora, doutora, enquanto delegada, experiente já, apesar da pouca idade, mas já com uma bagagem na Polícia Civil, o que passa na mente de um criminoso, a princípio, sem uma motivação, né, que justificasse esse crime? São pessoas que não têm antecedentes criminais, a princípio, né? O que leva 3 homens a cometer um ato extremo como esse? Vinícius, eu tenho dificuldade em responder essa pergunta, porque foi um crime tão cruel, tão bárbaro, que eu não consigo imaginar o que se passa na cabeça desses autores. A única certeza que eu tenho é que eles não podem continuar convivendo com a sociedade. Eles devem continuar presos, porque oferecem risco a toda a sociedade, porque por um motivo tão desproporcional ceifaram a vida de uma mulher com tanta crueldade, com tanto ódio. Imagina se eles tiverem algum motivo mais forte. Então eu acho que eles representam um risco a toda a sociedade e devem ficar presos e responderem pelos seus atos no tribunal do júri. A doutora Thelma foi violentada sexualmente durante o homicídio? Olha, a gente não tem essa informação. Em que se pese a foto do cadáver, né, ter sido encontrado até com ela com uma parte dos seios à mostra, a gente não tem essa informação, né? Eu acredito que ela não tenha sido violentada, ela foi realmente muito machucada, mas em razão da roupa que ela usava, os seios ficaram à mostra. Mas, de qualquer forma, o perito legista vai avaliar essa circunstância e, se houver algum vestígio de violência sexual, a gente pode alterar a capitulação. Tendo em vista que a blusa que ela estava era uma blusa tomara que caia, né? Então, provavelmente, na hora das agressões, né, os seios ficaram à mostra, mas pelo que a gente percebeu na foto, e é óbvio que jamais iremos publicar uma foto dessa natureza, e a gente pode perceber que da parte dos seios até a parte inferior, ou seja, na roupa dela, ela não está despida, né? Então, corroborando com o que a senhora está falando aí, provavelmente ela não foi agredida sexualmente, né? Doutora Ivana, qual a condução do caso a partir de agora? Os 3 elementos presos serão levados para a casa de custódia? Estão sendo levados para a casa de custódia. Vamos continuar fazendo diligência. A prisão temporária é de 30 dias. E antes do término, a gente vai representar pela prisão preventiva para que eles continuem presos até o julgamento. Se mostraram arrependidos, doutora, em algum momento? Não percebi arrependimento por parte deles. Um detalhe chamou a atenção que, enquanto vocês já faziam diligências e já tinham esses 3 elementos como suspeitos do crime, me parece que o pai de um deles, ao tomar conhecimento, trouxe esse possível autor, né, desse crime até a delegacia. Foi isso? O pai de um deles apresentou o filho, né, ao tomar conhecimento, provavelmente, da participação do filho. Ele veio juntamente com o filho à delegacia. E esse pai deu algum depoimento marcante no inquérito? Não. Né, não foi peça fundamental. Na verdade, os depoimentos principais foram dos autores, mas, de qualquer forma, a gente reduziu a termo os depoimentos dos familiares, porque as confissões foram presenciadas pelos familiares para que não pairasse qualquer dúvida com relação à confissão. A todo momento, a integridade física dos autores foi preservada e eles confessaram espontaneamente, eu acho que até sem avaliar a gravidade, né, do ato praticado. Eles não, o que me passa é que eles não têm a dimensão das atitudes, né, da repercussão dos atos deles, né? Então, por isso, eu confirmo, eles não podem ficar em liberdade, oferecem um risco a toda a população. Esse crime me incomodou muito pela forma como a vítima foi executada
e também pela sensação de segurança que a população fica ao tomar conhecimento de um crime desse. E eu tenho que agradecer publicamente a todos os meus policiais que sempre se empenharam e continuam se empenhando para a resolução rápida, né, dos crimes de maior repercussão no município. E eu gostaria que a população soubesse que a polícia está trabalhando, continua trabalhando, fazendo o seu papel e que não há qualquer motivo para pânico, para temor, porque a polícia atua com rigor. Em menos de 48 horas conseguimos identificar e prender os 3 autores. E eu acho que é isso que a população espera, uma polícia ágil, eficiente e que cumpra a sua missão. Então, gostaria de externar meu agradecimento aos meus policiais e agradecer também o apoio da Polícia Militar, que está sempre com a gente, sempre junto e resolvendo os crimes de maior repercussão no município. Doutora, muito obrigado pela entrevista e parabéns pela condução dos trabalhos da Polícia Civil aqui em São Francisco. Obrigada a todos. Boa noite.